Eu tenho a honra de presidir hoje, nesse momento, um painel de Santa Catarina, da Justiça Federal de Santa Catarina. Dr. João Lázari, à minha direita, o Dr. Gilson Jacobsen, à minha esquerda, não necessariamente nessa ordem. O tema que nós vamos trabalhar agora é juizados especiais federais, quando só o direito não basta para a efetivo acesso à justiça, e juizados especiais federais, uma análise crítico-propositiva para maior efetividade no acesso à justiça e para a obtenção de um processo justo. O doutor João Lázari e o doutor Gilson são dois magistrados experimentados na área dos juizados especiais e com uma larga experiência acadêmica, ou seja, juntam essas duas características e com certeza nos brindarão com excelentes proposições. Quero agradecer ao desembargador Paulo Afonso, que é uma grande referência dos juizados especiais federais desde o seu início, fez um excelente trabalho como coordenador e agora está nos emprestando bastante os seus trabalhos acadêmicos na área dos juizados, que certamente irão beneficiar muito a todos nós que trabalhamos. E também quero saudar o professor Bolzan, foi meu professor da graduação na Faculdade de Direito de Santa Maria em 1800 e pouco. Exatamente, ele entrou com 10 anos, já era professor, mas também, para mim, um dos mais importantes professores de Direito Constitucional de interior do Estado do Brasil e, com certeza, teve uma função importantíssima nesse projeto. Então, seja muito bem-vindo, professor Bolzan. Então, imediatamente passa a palavra ao doutor João Batista Lázari, que é conhecido de todos nós, que trabalha na Justiça Federal, é doutor e mestre em Ciências Jurídicas pela Univale, doutor em Direito Público pela Universidade de Perugia, na Itália, e professor da nossa Escola da Magistratura Federal de Santa Catarina, e atualmente ele é juiz federal da 3ª turma, recursal de Santa Catarina, e também juiz convocado junto ao CJF. Doutor João, passa a palavra por 20 minutos. Obrigado. Obrigado. Os cumprimentos ao doutor Jairo Schaeffer, que preside esse painel, nosso diretor do Foro da Seção Judiciária de Santa Catarina, ao doutor Gilson Jacobsen, que foi colega do doutorado do início ao fim, iniciamos e terminamos juntos, né, conseguimos cumprir os prazos antecipadamente, né, fizemos em praticamente 2 anos o nosso doutorado. Meus cumprimentos ao desembargador Paulo Afonso, que é organizador desse evento também, pela iniciativa de organizar essa mostra, ao professor Bolzan, que, como também representante aqui do Rio Grande do Sul, junto dessa parceria com a Univale, e também uma saudação especial ao professor Zenildo Bodnar, que é o coordenador do projeto acadêmico junto à Univale e que foi o idealizador e que, na época que eu apresentei a sugestão para ele, aceitou de primeira hora, para apresentar esse projeto junto à CAPES e que foi o escolhido, na época, selecionado para isso e que viabilizou esse estudo, o desenvolvimento dessa pesquisa no âmbito, então, aqui dos estados da região sul, que para nós foi muito importante, para todos que tivemos essa oportunidade de participar. Também meus cumprimentos a todos os colegas, juízes federais, dos 3 estados que participam, servidores, advogados e outros estudantes e acadêmicos que aqui estão presentes. Eu vou tratar, então, vou pedir licença para ficar de pé, se tiver um microfone sem fio aí, para facilitar a apresentação, do trabalho que eu fiz durante esse período, então, do meu doutorado. Alô? Bom, pois bem, na hora de definir o tema, do que ia ser tratado, o que eu iria abordar nessa questão dos juizados especiais federais, eu me preocupei muito em aproveitar, e tinha o objetivo da experiência já de atuar no âmbito dos juizados, como juiz, nas turmas recursais de Santa Catarina,
e também pelo fato de estar, na ocasião, na coordenação dos juizados do âmbito da seção judiciária, junto na gestão que foi, primeiramente, do desembargador Neff, depois do desembargador Paulo Afonso, e atuei também com um período também com o desembargador Laus, enfim, toda a experiência acumulada na época de coordenação dos juizados, querendo, então, procurar verificar o que os juizados representavam e o que a gente poderia criar de aprimoramento para o aperfeiçoamento do sistema. Então, a minha tese, que está vinculada a esse projeto, quando tem os 10 anos dos juizados, na época que ele foi desenvolvido, e os principais problemas no processo de revisão das decisões judiciais. Então, o maior problema que se visualizava naquele momento, e que hoje também acredito que ainda esteja, em relação principalmente ao processo de revisão das decisões. Então, eu desenvolvi o projeto tendo como esse objetivo tentar fazer uma análise do funcionamento de todo o sistema, não só do sistema recursal, mas dos juizados como um todo, e a partir disso, uma reflexão e desenvolver uma pesquisa para apresentar proposições para que houvesse uma mudança, se fosse o caso, do sistema, ou aprimoramento daquilo que já existia, para que tivéssemos um melhor funcionamento dentro do nosso sistema dos juizados, partindo do quê? Que os juizados, eles permitiram, a partir da sua instalação, no início de 2002, uma ampliação do acesso à justiça. Nós tivemos, quem viveu na Justiça Federal no período pré-juizados e pós-juizados, teve essa percepção muito clara. Os juizados, houve, com a sua instalação em todas as subseções, principalmente no âmbito da 4ª Região, um acesso muito ampliado. Então, nós tivemos uma melhoria muito grande. Nesse acesso, nós tínhamos uma demanda reprimida, que chegou ao judiciário, e criou-se demanda nova também. Então, o que isso resultou? Resultou os juizados passaram a ter uma distribuição muito acima da jurisdição ordinária, a estrutura inicialmente dos juizados não comportava o processamento de todas essas lides novas, e nós trabalhávamos, então, com muitas dificuldades para superar sempre esses desafios. Então, o objetivo dos juizados era de ter uma efetividade maior do que o processo comum, e o processo ser mais justo, no sentido de ser uma jurisdição mais próxima ao jurisdicionado. Então, com base nessas premissas, nesse problema que nós estávamos enfrentando, foi que desenvolvi o estudo partindo acima de umas hipóteses, a partir, então, da experiência já tida diante da atuação também, não só como juiz de juizados, mas também na coordenação que desenvolvia junto aqui a COGEF, que a Lilian chegou agora aqui também, que é a nossa grande servidora que cuida no âmbito da COGEF já praticamente desde o início da implantação dos juizados, e que é nossa história viva aqui do âmbito da coordenação. Pois bem, com relação à falta de efetividade, um dos aspectos que eu pude perceber era a questão da denegação sistemática de direitos na esfera administrativa. E é algo que existia na época, desde o surgimento dos juizados, e permanece. Então, o que nós nos deparamos principalmente com demandas previdenciárias? É uma negativa muito grande de direitos na esfera administrativa. Então, há, sistematicamente, a negativa de direitos. A outro ponto, a ausência de vinculação da administração pública ao entendimento uniformizado pela jurisprudência. Então, quer dizer, nós não temos uma vinculação na via administrativa com precedentes uniformizados, a não ser na questão das súmulas vinculantes e algumas outras questões que têm sido levadas para a administração em virtude de algumas repercussões gerais e assim por diante. Mas grande parte daquilo que é decidido e uniformizado no âmbito do STJ, ou até mesmo no próprio Supremo, não é adotado na via administrativa. Então, isso tem gerado sempre um excesso de demanda. Nós não temos no nosso sistema judiciário a praxe ou a cultura do uso da defesa coletiva dos direitos
principalmente nas demandas sociais. Então, o que nós temos assistido é sempre a demanda individualizada, e isso prossegue. Não temos a questão das ações civis públicas, são muito raras, e ainda quando são propostas, a sua área de abrangência são muito limitada. Então, isso também gera o ajuizamento ainda individualizado, seja no juizado, seja na jurisdição do procedimento comum. E a forma de processamento dos litígios, que também é um dos grandes problemas perceptíveis na nossa jurisdição. Afora, no aspecto ainda, problemas relacionados à administração judiciária, à gestão dos recursos nos juizados, que eu vou desenvolver na sequência. Com relação à expectativa do processo justo, as hipóteses que eu também pude levantar para trabalhar, foi os pontos críticos. O primeiro deles é a questão da definição de competência. Porque quando nós vamos lá para o artigo 98 da Constituição, os juizados seriam para causas menos complexas, seriam para causas mais simples. E o que nós nos deparamos no dia a dia é que, na verdade, o que nós temos nos juizados ou na jurisdição comum são as mesmas demandas. Nós não estamos observando esse princípio constitucional. Por quê? Porque a Lei 10.259 estabeleceu um critério de valor da causa. Então, isso é algo que me parece que tem que ser repensado, porque senão nós não estaremos dando aos juizados a sua concepção, a sua real papel, que é de resolver causas mais singelas. Então, hoje nós pegamos processos com alta complexidade, com perícias complexas, seja nas ações, muitas vezes, de tempo especial, de medicamentos, e aí o que nós nos deparamos com relação a isso? A instrução dos feitos e a produção da prova, na maioria das vezes, tem sido indeferido perícias, tem sido indeferido uma produção de prova mais completa que essas demandas, por serem não simples e serem complexas, demandam. Então, nós estamos hoje num paradigma, e já apontava isso como hipótese, no sentido de que nós enfrentamos este problema na produção de prova, a ponto que a própria Emages desenvolveu com os juizados esse ano, justamente não foi currículo, mas foi um curso, né, no sentido de tratar da produção e valorização da prova no âmbito dos juizados, porque é considerado um dos grandes problemas enfrentados pela jurisdição nesse ponto. A questão também, que é muito demandada e é um dos pontos também criticados no âmbito dos juizados, que eu levantei para analisar, é a questão da fundamentação das decisões, a forma simplificada e a questão, principalmente quando chega nas turmas, a questão da confirmação pelos próprios fundamentos, que é autorizado por lei, mas que, por outro lado, gera complicadores, por exemplo, até mesmo o conhecimento da jurisprudência que as turmas têm nos determinados temas. Então, o conhecimento da jurisprudência ela acaba sendo até afetado pela forma como é o julgamento simplificado e sem uma fundamentação, sem uma ementa para esses processos. Outro ponto é a forma de atuação dos atores do processo, que, na verdade, não se percebe uma vontade de atuar de forma mais simples e da solução, como já foi mencionado aqui, conciliatória, e assim por diante. Acaba sendo uma atuação sem muita colaboração. E, por último, também, é a falta de racionalidade recursal. Talvez um dos maiores problemas no nosso sistema recursal é aquela situação de que, nos juizados, nós temos mais recursos do que no procedimento comum. Então, não é concebível isso, essa falta de racionalidade, de cabimento de recursos múltiplos, uma decisão de uma turma recursal, com uniformização ao mesmo tempo regional, nacional, extraordinário, e agora a gente vai ainda permitir mais o IRDR da decisão dos juizados. Então, é muito recurso para um sistema que era concebido para terminar em segunda instância. Então, são alguns aspectos que eu levantei, e a partir disso, a examinando, tentando aprofundar, buscando também com dados estatísticos e tudo mais, a apresentação de algumas proposições que foram testadas, algumas apresentadas como sugestões, entre elas, então, a questão da obrigatoriedade do prévio requerimento administrativo. Na época que eu defendi, o Supremo ainda não tinha julgado a repercussão geral, né, dessa matéria, depois julgou
e adotou a tese da obrigatoriedade do prévio requerimento administrativo quando há matéria de fato a ser examinada, mas nós enfrentamos ainda um outro problema, que não basta ter a obrigatoriedade do prévio requerimento administrativo se não há o devido processo administrativo para apreciação desses pedidos nas instâncias administrativas. Então, não basta dizer tem que ser requerido lá o reconhecimento do tempo trabalhado ou a revisão do benefício, se na via administrativa não há o devido processamento. Então, esse é um ponto que tem que ser conjugado, a obrigatoriedade com o devido processo administrativo. A questão da redução da demanda relacionada com benefícios previdenciários. Aqui, o grande problema que está identificado e que tem que haver uma melhoria, está muito ligado à questão da qualidade das perícias realizadas na via administrativa e que geram um índice de judicialização muito elevado. Por quê? Porque o número de perícias realizados é o número pelos peritos do INSS acima da capacidade de peritos. Então, há uma deficiência no quadro de número de peritos necessários. Para dar conta dessa vazão, as perícias são feitas cada vez mais rápidas e com o objetivo de cumprir a questão de realizar a perícia. Mas, nisso, acaba que a qualidade é baixa e, como a qualidade é baixa, gera um alto índice de judicialização em virtude, principalmente, dessas demandas com benefícios previdenciários, especialmente na área da incapacidade. Aí a falta de vinculação, então, do entendimento, a proposição era no sentido de que apresentada, então, no anterior foi na melhoria da qualidade das perícias. No questão desta vinculação, é algo que hoje praticamente o novo Código de Processo Civil estabelece, no sentido de que ter uma vinculação já não mais só com repercussão geral, mas também uma vinculação maior com repetitivos do STJ, né, com súmulas dos próprios tribunais. Então, que essa vinculação, que hoje está prevista também no Código de Processo Civil, que já era do projeto do Código de Processo Civil na época, se estabelecesse também na via administrativa. Então, na medida em que o STJ julgou uma matéria em recurso repetitivo, a administração pública passar a ficar vinculada a essas decisões. Então, se nós, como juízes, temos que nos vincular a essas decisões, por que administrativamente não se vinculam a essas decisões para que a administração proceda daquela maneira já uniformizadas por tribunais superiores? Então, nesse ponto, o aumento da vinculação me parece uma das proposições necessárias para reduzir essa demanda administrativa e dar também mais efetividade. Bom, a questão, outro ponto apresentado, é baseado na ideia aqui da 4ª Região, do Fórum Interinstitucional Previdenciário. Eu apresentei uma proposição de uma criação a nível nacional. E, felizmente, esse ano, como estou lá auxiliando também no Conselho da Justiça Federal, nós conseguimos levar essa ideia e foi implantado também um Fórum Nacional Previdenciário e da Conciliação. Então, o Conselho da Justiça Federal criou esse fórum com esse objetivo de também melhorar essa interlocução entre os agentes envolvidos nessas demandas e, com isso, dar maior efetividade, quem sabe, reduzir essa litigiosidade e permitir uma maior ampliação nas conciliações. A atenção da adoção de uma tutela coletiva. Fiz algumas proposições de âmbito também legislativo, que estão no trabalho, para melhorar essa questão da tutela coletiva, com uma ampliação das pessoas legitimadas, uma reformulação também dos efeitos dessas decisões, com isso melhorando e reduzindo a necessidade da judicialização de forma individualizada. Com relação à questão das regras de administração e gestão de recursos, a proposta é sempre a questão do equilíbrio entre a demanda e número de servidores envolvidos e juízes nisso. Nós enfrentamos, na 4ª Região, o problema não é tão grave, mas quando nós olhamos o nível de Brasil, nós temos um grande problema, que é a questão da estruturação das turmas recursais com os servidores. Felizmente, o tribunal aqui da 4ª Região se preocupou e deu uma estrutura mínima, pelo menos, para que os juízes tivessem uma assessoria nos seus gabinetes. Mas a maioria das regiões
estão com esse problema. O projeto de lei para criar a estrutura de cargos nas turmas recursais está sobrestado lá no Conselho da Justiça Federal e por falta de viabilidade orçamentária para dar andamento. Então, nós temos criação de 75 turmas recursais sem uma estrutura de apoio necessária. Então, esse é um ponto que tem que ser implementado. A questão de secretarias únicas, esse é um projeto polêmico. Nós estamos iniciando um estudo a respeito disso no Conselho da Justiça Federal, com o apoio dos coordenadores dos juizados das 5 regiões, foi aprovado na semana anterior, no sentido de fazer pilotos de secretarias únicas para os juizados em todas as regiões. Então, no sentido de que, com isso, melhorar a gestão desses recursos. Então, nós temos hoje, qual é a realidade? Cada vara de juizado tem sua estrutura tradicional de uma vara comum. E a ideia é mudar essa cultura de gestão de recursos e onde for possível, onde for viável e trouxer resultados positivos, tornar secretarias únicas para a questão de varas de juizados que têm competência, seja previdenciário, ou eventualmente também com civil junto, para melhorar a gestão. É um projeto que está em andamento, em estudo para implantação a partir de ideias levantadas e que estão sendo colhidas. A questão também de cursos para a cultura gerencial, planejamento estratégico. Paulo Afonso, quando foi corregedor, bateu muito na tecla do planejamento estratégico para os juizados, para as turmas e tudo mais. Então, valorizando essa questão, nós tínhamos um planejamento estratégico no âmbito da coordenação dos juizados também, e se nós não trabalharmos com planejamento estratégico, nós não teremos melhorias no âmbito da gestão. Então, na época, na questão da gestão, foi essas proposições apresentadas. Com relação à questão para processo justo no âmbito dos juizados, a questão da competência. Então, eu apresento algumas ideias também para os critérios de competência no âmbito dos juizados, para sair dessa proposta que nós temos, que é adotada hoje, apenas de valor da causa e de 60 salários mínimos, para tratar com outras ideias que eu debati, fiz estudos, fiz algumas análises com relação à questão de eventualmente redução, porque eu acho que os juizados ampliou, nós temos proposta no Congresso até para ampliar a competência, em número de salários mínimos. Eu acho que não. Eu acho que o juizado ele deve, para atingir o seu objetivo, ele deve parar de crescer, ele cresceu bastante e deve se adequar num universo um pouquinho menor do que é hoje e tratar realmente de causas menores e com menos complexidade. A questão da complexidade, que me parece que é o ponto crucial, fica difícil de estabelecer um conceito do que é uma causa complexa e o que não é causa complexa. Então, nesse ponto, eu estabeleci como proposição que a parte, quando ela entender pela questão da complexidade da produção da prova e aquilo que envolve, ela podendo optar em relação a essa questão pela jurisdição do procedimento comum, ao invés dos juizados. E algumas outras ideias relacionadas à questão da competência que deveriam, na minha concepção, serem revistas. Né? A questão do incremento da solução dos litígios pela conciliação, que é um outro ponto, já bastante batido. Felizmente veio o novo Código de Processo Civil, tratou da conciliação, e nisso ampliou a questão da conciliação pré-processual ou como primeiro ato do processo para isso. Mas os juizados devem se inserir de uma forma mais efetiva nessa questão da conciliação. Esse projeto aí, que obstaculizou nesses últimos 2 anos a conciliação, que já foi mencionado, do Acordo Zero, me parece que agora, com a superação do projeto de lei que os órgãos públicos envolvidos queriam, deve retomar a conciliação e aí deve ter o incentivo a isso, porque os juizados, ele tem o objetivo de resolver os processos não no grau recursal, mas pela via conciliatória. Então, deve-se buscar medidas para ampliar essa conciliação. E a Rosana aqui está bem atenta a isso, né, Rosana? Que é a nossa assessora aqui da conciliação aqui no tribunal. E também, com relação a isso, o Conselho da Justiça Federal aprovou este ano uma resolução,
já seguindo os moldes também do CNJ, mas tornando a questão da política conciliatória como uma política pública. Então, hoje nós temos uma resolução que estabelece a questão da conciliação, com a obrigatoriedade da instalação dos sejuscons, onde tiver 2 varas ou mais instaladas, o procedimento a ser adotado, dando uma intensidade nessa questão da conciliação também. A padronização de procedimentos, e aqui eu cito só como exemplo a necessidade, por exemplo, de dos laudos padronizados. Nós temos aqui na 4ª região laudo padronizado de perícias, mas no âmbito do Brasil é um carnaval, não tem laudo padronizado. Também, há poucos dias, foi aprovado em reunião do Conselho, foi criado, inclusive, só para mencionar, um grupo de trabalho no âmbito do Conselho da Justiça Federal e da Infam, para tratar da questão dos juizados especiais federais, no sentido de propor medidas, propor soluções, tanto na parte de mudança da legislação, se for o caso, de procedimentos internos e também da área de formação. Nesse grupo participamos aqui da 4ª região, eu e o Savares, o Savares está chegando à tarde para participar, e estamos prestando também com esse grupo um auxílio aos coordenadores, desembargadores que coordenam o... Está aqui já, quietinho, chegou, se comportando, meu querido orientador, né? Então, nós estamos trabalhando nisso, depois ele também vai falar um pouquinho mais, trabalhando com relação à padronização de procedimentos, que é uma das ideias a serem trabalhadas, como do laudo eletrônico, ou o laudo padronizado, e assim por diante. A questão da cooperação entre os autores do processo, isso acabando um pouquinho com formalismo e tal, apresento também algumas ideias para melhorar com relação a isso. A questão da fundamentação, o que eu apresento como proposta não é a revogação do artigo 46 da Lei 9.099, mas uma alteração parcial de redação para que toda a decisão de turma recursal tenha pelo menos uma fundamentação sucinta, que não seja apenas a confirmação pelos próprios fundamentos, para que a partir disso também a gente tenha uma melhor divulgação da jurisprudência, consiga ter decisões com um fundamento mais, que as partes, lendo o voto, compreendam aquilo que se trata. Isso está em linha também com o novo Código de Processo Civil, que valorizou muito a questão da fundamentação das decisões, que já está na Constituição, mas que veio a reforçar. A questão do ênfase aos julgamentos por equidade, isso parece que os juizados andaram distante. Era uma das ideias do juizado estar mais próximo do cidadão, decisões mais justas, eventualmente criando soluções inovadoras para fazer a justiça o caso concreto. E hoje não é o que a gente está observando. Então, eu acentuei com algumas ideias também nesse sentido de maior ênfase à aplicação do artigo 6º da Lei 9.099, que se aplica, então, aos juizados especiais federais também. A questão, também algumas ideias na forma de funcionamento das turmas recursais, secretarias únicas nós já temos na 4ª região, mas em outras regiões ainda não tem secretaria única para as turmas, então propondo que todas adotem essa proposta de secretarias únicas, como também a secretaria única para juizados. A questão de gabinete de apoio às turmas, na questão da admissibilidade concentrado, também não é uma realidade nas outras regiões, é na 4ª região. A questão da forma de julgamento é uma outra questão que também defendi na tese, porque nós estamos reproduzindo no juizado exatamente aquilo que o tribunal faz para julgamento dos processos. Nós marcamos uma sessão, nós pautamos, nós levamos todos os processos para julgamento e fizemos igualzinho. É uma reprodução exata do que é feito no tribunal para as turmas recursais. Inspirado um pouco daquela ideia de plenário virtual que o Supremo Tribunal Federal adota no âmbito de repercussões gerais, eu desenvolvi também algumas ideias no sentido de fazer julgamentos coletivos virtuais, sem ter aquela sistemática de sessão tradicional que é feita
hoje para as turmas recursais, com uma forma de dar mais celeridade e efetividade. E as sessões presenciais seriam apenas para os processos em que há pedido de sustentação oral e processos criminais. Bom, também a questão da ampliação da divulgação das decisões das turmas, isso já bati bastante. A questão do processo dos juizados do sistema recursal. O que nós temos hoje, muita regulação por resolução. Resolução do Conselho da Justiça Federal, resolução dos tribunais. E aí, cada pouco, nós estamos mudando a resolução. Então, a proposta que fiz é que, como a Lei 10.259 tem um sistema recursal diferente da 9.099, que nós pudéssemos levar para a própria Lei dos Juizados, a 10.259, uma sistematização melhor da questão do sistema recursal, evitando que nós tenhamos que usar sempre resoluções, que a cada vez que muda o coordenador dos juizados, muda-se a resolução criando regras novas, agravos que não tinham, uma hora agravo interno, outra hora agravo disso, agravo daquilo, e aí nós ficamos sempre mudando o sistema de funcionamento, e isso não gera uma certa estabilidade necessária para isso. A racionalização do sistema recursal, com a taxatividade dos recursos e, principalmente, a questão da unicidade recursal. Entre as propostas, então, que em estudos, nesse grupo que a gente está trabalhando, Savares, também está a extinção da turma regional de uniformização e a simplificação da questão dos juizados, a questão recursal. Principalmente valorizando essa questão da unicidade recursal, porque como está hoje, não está. E, por último, também uma das ideias que defendo nos juizados, me parece que os juizados não deveria ser cabível recurso extraordinário. Por quê? Porque não há razoabilidade, nós partimos de uma ação do procedimento que é o mais simples, que é dos juizados, e permitir chegar ao Supremo Tribunal Federal para a decisão dos juizados. Então, o que eu proponho é o não cabimento, mas permitida, no entanto, uma ação rescisória no prazo de 2 anos, caso a decisão transitada do juizado, ela estiver, então, fundada em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo, ou aplicação de interpretação que for contrária. Só dessa maneira poderia ser possível. E evitaríamos, então, o recurso extraordinário, que é causa de grande motivo de sobrestamento, como já foi referido antes nos comentários. Nós temos um volume enorme de processos sobrestados nos juizados, por conta de repercussão geral pendente de julgamento. Então, quem sabe que vai entrar pelo juizado não vai ter recurso extraordinário. Sabe que vai terminar, via de regra, no julgamento da turma recursal. Então, foi uma série de propostas que eu apresentei. Algumas, felizmente, estão conseguindo sendo dado continuidade, aproveitando esse grupo de trabalho que a gente está desenvolvendo lá no Conselho e na Infam, e algumas ideias também que já foram, o próprio Código de Processo Civil aprovado e estão sendo implementadas. Então, foi esse o objetivo, oferecer alternativas, né, que pudessem dar maior efetividade ao acesso à justiça, e mecanismos processuais que proporcionem um processo mais justo no âmbito dos juizados especiais federais. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição.